Existe uma coisa que pais e mães fazem que é pior que abuso físico, pior que negligência material, pior até mesmo que ausência completa. É algo tão sutil, tão socialmente aceito, tão normalizado, que a maioria das pessoas nem sequer percebe quando está acontecendo. Mas quando você entende o que é, quando você vê o estrago que causa, você nunca mais olha para a infância da mesma forma. Carl Jung chamava isso de destruição da alma. E ele não estava usando uma metáfora. Ele estava sendo literal, porque existe algo dentro de uma criança que Jung chamava de alma, não no sentido religioso, entenda bem, mas no sentido psicológico. A alma é o centro vital. É a parte da criança que sente, que quer, que precisa, que é. É o núcleo vivo do ser humano. E quando os pais fazem uma coisa específica, eles não apenas machucam a criança, eles matam esse núcleo. Eles destroem a alma. E a coisa que eles fazem. A causa número 1 do narcisismo, segundo Jung, é isto. Eles tratam as emoções da criança como inconvenientes, como problemas, como coisas que precisam ser consertadas, controladas ou eliminadas. Deixa eu te mostrar como isso funciona. Porque não é óbvio. Não é como se os pais dissessem diretamente: seus sentimentos são um problema. É muito mais sutil, muito mais insidioso. E está acontecendo em milhões de casas neste exato momento. Existe algo que alguns pais fazem que é pior que abuso físico, pior que negligência material, pior até mesmo que abandono. É algo tão invisível, tão socialmente aceito, tão normalizado, que a maioria das pessoas simplesmente não percebe quando está acontecendo. Mas quando você finalmente entende o que é, quando você vê o estrago que causa, você nunca mais olha para a infância da mesma forma. Carl Jung, o grande mestre da psicologia, chamava isso de destruição da alma. E ele não estava usando uma metáfora, ele estava sendo literal, porque existe algo dentro de cada criança, algo que Jung chamava de alma, não no sentido religioso, entenda, mas no sentido psicológico. A alma é o nosso centro vital, é a parte de nós que sente, que deseja, que precisa, que simplesmente é. É o núcleo vivo do ser humano. E quando os pais fazem essa uma coisa específica, eles não apenas machucam a criança, eles matam esse núcleo, eles destroem a alma. E essa coisa que eles fazem, a causa número 1 do narcisismo, segundo Jung, é esta. Eles tratam as emoções da criança como inconvenientes, como problemas, como coisas que precisam ser consertadas, controladas ou eliminadas. Deixe-me te mostrar como isso funciona, porque não é óbvio. Não é como se os pais dissessem diretamente: seus sentimentos são um problema. É muito mais sutil, muito mais insidioso. E está acontecendo em milhões de lares neste exato momento. Sua dor é algo para ser resolvido rapidamente e deixado para trás. E a criança aprende. Aprende que quando ela está sofrendo, a resposta apropriada não é sentir e processar, é racionalizar e minimizar, é encontrar uma explicação que faça a dor ir embora, sem ter que realmente senti-la. E essa se torna a estratégia dela para o resto da vida. Toda vez que algo dói, ela não sente, ela explica, justifica, minimiza e fica cada vez mais distante da própria experiência emocional. Isso é destruição da alma em ação e está acontecendo em famílias que parecem perfeitamente normais, onde não há abuso, não há negligência óbvia, mas há essa ausência sutil, essa incapacidade ou falta de vontade dos pais de realmente se conectar com a vida emocional da criança. Jung dizia que a alma precisa de testemunha, precisa de alguém que veja o que você está sentindo,
e diga: eu vejo. É real. É importante. Você não está sozinho nisso. Quando uma criança tem isso, quando suas emoções são testemunhadas e validadas regularmente, ela desenvolve algo fundamental. Ela desenvolve a capacidade de ser testemunha para si mesma, de sentir algo e dizer: isso é real, isso importa, eu posso seguir em frente com isso. Mas quando uma criança nunca tem suas emoções testemunhadas, quando toda vez que ela sente algo encontra negação, minimização ou irritação, ela não desenvolve essa capacidade interna. Em vez disso, ela desenvolve o oposto, uma voz interna que invalida constantemente o que ela sente, que diz: isso não é real, você está exagerando, supere isso, não seja fraco. Essa voz interna se torna um perpetrador interno. A criança internaliza a atitude dos pais e começa a fazer consigo mesma o que os pais fizeram com ela. Ela se torna sua própria inimiga emocional e passa a vida fugindo de seus próprios sentimentos. Porque sentir ativa aquela voz cruel que diz que ela está sendo dramática, fraca, problemática. E aqui está como isso cria narcisismo. Especificamente, quando você não pode sentir seus próprios sentimentos, você perde acesso ao que Jung chamava de self verdadeiro. O self verdadeiro é construído em torno da experiência emocional autêntica. É quem você é quando ninguém está olhando. É o que você realmente quer, precisa, sente, ama. Mas se você passou a infância aprendendo que seus sentimentos são problemas, você não tem acesso a esse self verdadeiro. Então, você constrói um self falso, um self baseado não no que você sente, mas no que você deve parecer, no que funciona, no que não incomoda ninguém, no que te mantém seguro. E esse self falso se torna sua identidade. Você se identifica com a máscara, com a persona, e defende essa persona com tudo que tem. Porque por baixo dela não há nada além de um vazio aterrador. Um vazio onde deveria estar sua alma, onde deveria estar sua capacidade de sentir, querer, ser. Narcisistas são pessoas que defendem o self falso porque perderam o self verdadeiro. E eles perderam o self verdadeiro porque seus pais trataram suas emoções como inconvenientes, como problemas, como coisas que precisavam ser eliminadas em vez de acolhidas. O padrão é sempre o mesmo. A criança sente. Os pais não conseguem ou não querem lidar com esse sentimento, então eles tentam fazer o sentimento ir embora. Para de chorar. Você está bem. Não é nada. E a criança aprende que sentimentos são perigosos, que expressar é arriscado, que a única forma de manter amor e aprovação dos pais é não ter necessidades emocionais. E essa criança cresce e se torna um adulto que parece extremamente autossuficiente, que nunca pede ajuda, que nunca mostra vulnerabilidade, que parece não precisar de ninguém. E as pessoas podem até admirar isso, podem chamar de força, de independência, de resiliência, mas por dentro, essa pessoa está morrendo de solidão, porque ela nunca aprendeu que é seguro precisar, que é seguro sentir, que conexão real vem de vulnerabilidade, não de aparentar que você tem tudo sob controle. Ela está presa em uma fortaleza que construiu para se proteger de sentimentos que aprendeu que eram inaceitáveis. E essa fortaleza a mantém segura, mas também a mantém completamente isolada, completamente desconectada de si mesma e de outros. Isso é o que Jung queria dizer com destruição da alma. A alma é a sua capacidade de sentir e expressar autenticamente. E quando pais tratam essa expressão como inconveniente, eles não estão apenas ensinando maus hábitos emocionais, eles estão matando algo essencial.
Estão ensinando à criança que quem ela realmente é, com todos os seus sentimentos bagunçados e necessidades inconvenientes, é inaceitável e que ela precisa se tornar outra pessoa. Uma pessoa mais fácil, mais controlada, mais conveniente. E a criança obedece, porque ela não tem escolha, porque amor e sobrevivência dependem da aprovação dos pais. Então ela mata a própria alma. Enterra seus sentimentos tão fundo que esquece que eles existem e constrói uma nova identidade baseada em ser o que os pais querem, em não ser um problema, em não incomodar. E décadas depois, quando essa pessoa está sentada em um consultório de terapia dizendo que se sente vazia, que a vida não faz sentido, que ela conquistou tudo, mas não sente nada, o que ela está realmente dizendo é: minha alma foi destruída quando eu era pequena demais para defendê-la. E agora eu não sei como trazê-la de volta. Não sei nem se ainda existe algo para trazer de volta. Jung observou que as feridas mais profundas não vêm do que os pais fazem ativamente, vêm do que eles não fazem, vêm da ausência, da falta de presença emocional, da incapacidade de testemunhar a criança em seu sofrimento, sua alegria, sua raiva, seu medo, tudo o que ela é. E quando você cresce sem essa testemunha, sem alguém que veja o que você sente e diga que é válido e importante, você não aprende que você importa. Você aprende o oposto. Que seus sentimentos são inconvenientes, que sua experiência interna é um fardo, que você seria mais amável, mais aceitável, melhor, se simplesmente não sentisse tanto. Vou te dar mais um exemplo, porque isso é tão comum que a maioria das pessoas nem percebe quando está fazendo. Uma criança de 5 anos está montando um quebra-cabeça. Ela está frustrada porque uma peça não se encaixa. Ela começa a chorar. A mãe vem e diz: não precisa chorar, deixa eu te mostrar onde vai. E rapidamente resolve o problema. E a criança para de chorar. E a mãe se sente bem por ter ajudado. Mas olha o que realmente aconteceu. A criança estava tendo uma experiência de frustração. E em vez de a mãe ajudá-la a processar a frustração, a nomear o sentimento, a aprender que frustração é desconfortável, mas não perigosa, a mãe eliminou a causa da frustração, resolveu o quebra-cabeça e, sem intenção, ensinou algo terrível. Ensinou que a solução para sentimentos desconfortáveis não é sentir através deles, é eliminar a situação que os causou. E essa criança cresce e se torna um adulto que não consegue tolerar desconforto emocional. Existe algo que pais fazem que é pior que abuso físico, pior que negligência material, pior até mesmo que abandono. É algo tão invisível, tão socialmente aceito, tão normalizado que a maioria das pessoas simplesmente não percebe quando está acontecendo. Mas, quando você finalmente entende o que é, quando você vê o estrago que causa, você nunca mais olha para a infância da mesma forma. Carl Jung, o grande mestre da psicologia, chamava isso de destruição da alma. E ele não estava usando uma metáfora. Ele estava sendo literal. Porque existe algo dentro de cada criança, algo que Jung chamava de alma. Não no sentido religioso, entenda, mas no sentido psicológico. A alma é o nosso centro vital. É a parte de nós que sente, que deseja, que precisa, que simplesmente é. É o núcleo vivo do ser humano. E quando os pais fazem essa uma coisa específica, eles não apenas machucam a criança, eles matam esse núcleo. Eles destroem a alma. E essa coisa que eles fazem, a causa número 1 do narcisismo, segundo Jung, é esta. Eles tratam as emoções da criança como inconvenientes, como problemas, como coisas que precisam ser consertadas, controladas ou eliminadas.
Deixe-me te mostrar como isso funciona, porque não é óbvio. Não é como se os pais dissessem diretamente: seus sentimentos são um problema. É muito mais sutil, muito mais insidioso, e está acontecendo em milhões de lares neste exato momento, que toda vez que sente frustração, ansiedade, tristeza, precisa fazer algo para eliminar o sentimento imediatamente. Comer, beber, trabalhar, comprar. Qualquer coisa para não ter que sentir, porque a criança nunca aprendeu que sentimentos passam, que você pode sentir algo desconfortável e sobreviver, que emoções não são emergências que precisam ser resolvidas. Esse é um aspecto sutil da destruição da alma. Não é apenas invalidar ativamente as emoções da criança. É também resolver para ela os problemas que estão causando as emoções. Em vez de deixá-la aprender que ela pode sentir frustração e ainda assim continuar tentando, que ela pode sentir tristeza e ainda assim estar bem, que emoções são parte normal da vida, não crises que precisam de intervenção imediata. Pais que fazem isso acham que estão sendo amorosos, e em certo nível estão. Eles querem que a criança pare de sofrer, mas o que estão realmente fazendo é privando a criança da oportunidade de desenvolver tolerância emocional, a capacidade de sentir coisas difíceis e não entrar em pânico, de saber que você pode atravessar desconforto e sair do outro lado. E quando você não desenvolve essa capacidade na infância, você passa a vida adulta evitando qualquer situação que possa gerar desconforto emocional. Você não arrisca, não se abre, não é vulnerável, porque vulnerabilidade dói. E você nunca aprendeu que dor emocional não vai te destruir, que você pode sentir e sobreviver. Isso cria um tipo específico de narcisismo. O narcisismo do perfeccionismo, da necessidade de controlar tudo, de nunca mostrar fraqueza, porque fraqueza significa sentir, e sentir significa estar fora de controle. E estar fora de controle significa reviver aquele terror infantil de ter emoções que ninguém conseguia segurar, que todos queriam eliminar. Então a pessoa desenvolve uma fachada de controle absoluto. Ela parece ter tudo junto, tudo planejado, tudo sob controle. Mas por dentro, ela está aterrorizada. Aterrorizada de que se ela relaxar, se ela sentir, se ela for humana por um segundo, tudo vai desmoronar, porque ela nunca aprendeu que é seguro desmoronar, que você pode cair aos pedaços e alguém vai estar lá para segurar os pedaços. Jung dizia que a alma se desenvolve através da relação, não através do isolamento. Uma criança não descobre quem ela é olhando para dentro. Ela descobre quem ela é através do espelhamento. Através de expressar algo e ver refletido de volta nos olhos de alguém que importa. Eu vejo você. O que você está sentindo é real. Você importa. Quando isso acontece 1000 vezes, a criança internaliza essa capacidade. Ela aprende a se ver, a validar a própria experiência, a saber que o que ela sente é real e importante mesmo quando ninguém mais está por perto. Ela desenvolve uma alma forte, uma presença interna sólida. Mas quando não acontece, quando a criança expressa e encontra vazio, ou pior, irritação, ela não desenvolve essa presença interna. Ela desenvolve um vazio interno, um lugar onde deveria estar a capacidade de se autovalidar, de se autoconfortar, de ser sua própria testemunha compassiva. E esse vazio é aterrorizante. Então a pessoa passa a vida tentando preenchê-lo com coisas externas, conquistas, reconhecimento, admiração, status, sempre buscando fora o que deveria ter sido instalado dentro na infância. A sensação básica de que ela importa, de que o que ela sente é real, de que ela é digna de amor simplesmente por existir, não por performar.
Isso é narcisismo. E tem origem direta no tratamento das emoções da criança como inconveniências, como problemas, como coisas que precisam ser consertadas ou eliminadas em vez de acolhidas e validadas. A tragédia maior é que a maioria dos pais que fazem isso estão repetindo o que foi feito com eles. Eles também tiveram suas emoções tratadas como inconveniências. Também aprenderam que sentir é fraco. Também desenvolveram toda uma estrutura psicológica baseada em não sentir. Então, quando seus filhos sentem, quando choram, quando precisam, isso ativa no pai ou na mãe todo o desconforto que eles mesmos nunca aprenderam a processar. As emoções da criança se tornam um espelho que reflete de volta para eles tudo o que eles enterraram. E a resposta automática é fazer a criança parar. Não porque a emoção da criança seja realmente um problema, mas porque ela está ativando algo no pai que ele não sabe como lidar. Esse é o ciclo geracional. Pais emocionalmente desconectados criam filhos emocionalmente desconectados que se tornam pais emocionalmente desconectados. E a cada geração, a alma fica mais enterrada, mais esquecida, mais distante, até que alguém para e olha, e vê o padrão, e decide quebrá-lo, decide aprender o que nunca foi ensinado, a sentir, a validar, a estar presente com desconforto, a testemunhar sua própria dor com compaixão, em vez de com julgamento, e lentamente, dolorosamente, começa a ressuscitar a alma que foi enterrada há tanto tempo que ela nem lembrava que existia. Agora, se você está assistindo isso e reconhece esse padrão, se você vê sua infância refletida aqui, a primeira coisa que você precisa entender é que isso não é sua culpa. Você não escolheu enterrar sua alma. Você foi forçado a fazer isso para sobreviver, para manter alguma conexão com seus pais, para não ser completamente rejeitado por ter necessidades emocionais. Uma criança não pode se validar sozinha. Ela precisa de adultos que façam isso por ela. E quando esses adultos não podem ou não querem, quando eles tratam emoções como inconveniências, a criança não tem opção além de se adaptar, de se tornar quem ela precisa ser para não perder o pouco de amor que está disponível. Então você desenvolveu narcisismo não porque você é vaidoso ou egoísta, mas porque você foi ensinado que quem você realmente é não era aceitável, que seus sentimentos eram problemas, que você precisava ser diferente, menos emotivo, mais fácil, mais conveniente. E você aprendeu tão bem essa lição que se tornou um especialista em não sentir, em manter tudo junto, em parecer forte, em nunca mostrar fraqueza. E as pessoas podem até admirar isso. Podem dizer que você é resiliente, forte e independente. Mas você sabe a verdade. Sabe que por trás dessa fachada há um vazio aterrador. Um lugar onde deveria estar uma pessoa real, com sentimentos reais, com necessidades reais. Mas em vez disso, há apenas estratégias de sobrevivência, mecanismos de defesa, formas de evitar ter que sentir o que você nunca foi ensinado que era seguro sentir. E esse vazio se manifesta de formas específicas nos relacionamentos, porque você não consegue estar realmente presente com outra pessoa se você não consegue estar presente consigo mesmo. Você não consegue testemunhar a dor de alguém se você nunca aprendeu a testemunhar sua própria dor. Então, você escolhe parceiros que também são emocionalmente desconectados, onde há um acordo implícito. Eu não vou sentir muito, e você também não. Existe uma atitude, algo que pais e mães fazem que é pior que abuso físico, pior que negligência material, pior até mesmo que abandono. É algo tão invisível, tão socialmente aceito, tão normalizado, que a maioria das pessoas simplesmente não percebe quando está acontecendo. Mas quando você finalmente entende o que é,
quando você vê o estrago que causa. Você nunca mais olha para a infância da mesma forma. Carl Jung, o grande mestre da psicologia, chamava isso de destruição da alma. E ele não estava usando uma metáfora. Ele estava sendo literal. Porque existe algo dentro de cada criança. Algo que Jung chamava de alma. Não no sentido religioso, entenda, mas no sentido psicológico. A alma é o nosso centro vital. É a parte de nós que sente, que deseja, que precisa, que simplesmente é. É o núcleo vivo do ser humano. E quando os pais fazem essa uma coisa específica, eles não apenas machucam a criança, eles matam esse núcleo. Eles destroem a alma. E essa coisa que eles fazem, a causa número 1 do narcisismo, segundo Jung, é esta. Eles tratam as emoções da criança como inconvenientes, como problemas, como coisas que precisam ser consertadas, controladas ou eliminadas. Deixe-me te mostrar como isso funciona, porque não é óbvio. Não é como se os pais dissessem diretamente: seus sentimentos são um problema. É muito mais sutil, muito mais insidioso. E está acontecendo em milhões de lares neste exato momento. Vamos nos manter seguros através da superficialidade. E quando alguém tenta ir mais fundo, tenta ter mais intimidade emocional, você se assusta, porque intimidade real requer vulnerabilidade. E vulnerabilidade significa sentir. E você foi programado a vida inteira para acreditar que sentir é perigoso, ou você escolhe parceiros muito emotivos e depois se ressente deles, porque eles fazem com você o que seus pais fizeram. Eles esperam que você segure as emoções deles, que você seja testemunha, que você valide, mas você nunca aprendeu como fazer isso. Então você repete o padrão. Você trata as emoções deles como inconvenientes, como problemas, e o relacionamento se torna uma reedição da sua infância. Com você no papel dos seus pais, ou você oscila entre extremos, entre parceiros frios e quentes, nunca encontrando equilíbrio, nunca conseguindo estar em um relacionamento onde emoções são permitidas, mas não avassaladoras, onde você pode ser humano sem ter medo de ser rejeitado por isso. Porque ninguém te ensinou que é possível sentir e ainda assim estar bem. Que você pode ter necessidades e ainda assim ser amado. Que vulnerabilidade não é fraqueza, é humanidade. E humanidade é o que cria conexão real. Carl Jung tinha um conceito chamado individuação. É o processo de se tornar quem você realmente é. De parar de viver através de máscaras e começar a viver através da alma, do self verdadeiro. E para alguém que teve a alma destruída na infância, individuação significa algo muito específico. Significa ressuscitar o que foi enterrado. Significa aprender como adulto o que deveria ter aprendido quando criança. Que seus sentimentos são válidos, que você importa, que é seguro ser você mesmo. E como você faz isso? Como você ressuscita uma alma? Primeiro, você para de fazer consigo mesmo o que seus pais fizeram. Você para de tratar seus próprios sentimentos como inconvenientes. Quando você sente tristeza, em vez de imediatamente tentar eliminar o sentimento, você pausa, você senta com ele. Você pergunta: o que essa tristeza está tentando me dizer? E você escuta, não para resolver, não para consertar, apenas para ouvir. Essa é a prática mais revolucionária que existe. Simplesmente sentir o que você está sentindo sem julgar, sem tentar mudar, sem tentar eliminar. Apenas estar presente com sua própria experiência emocional. E no começo vai parecer impossível, porque você foi treinado a vida inteira a fugir de sentimentos.
Então, quando você se permite sentir, o impulso vai ser enorme de distrair, de fazer algo, de escapar. Mas se você conseguir ficar ali, mesmo que por 30 segundos, algo começa a mudar, você começa a perceber que sentimentos não são perigosos. São apenas sensações no corpo. Desconfortáveis, sim, mas não letais. Você não vai morrer por sentir tristeza. Não vai desmoronar por sentir raiva. Não vai desaparecer por sentir medo. E quando você aprende isso, quando você desenvolve essa capacidade de estar com seus próprios sentimentos, você está fazendo por você mesmo o que seus pais deveriam ter feito. Você está testemunhando sua própria experiência. Você está validando que o que você sente é real e importante. Você está se tornando o pai ou a mãe que você precisava ter, internamente. Segundo, você busca testemunhas externas. Porque a alma não se desenvolve no isolamento. Ela precisa de relacionamento. Então você encontra pessoas que podem ver o que você sente sem tentar consertar. Que podem estar presentes com sua dor sem fugir dela. Que podem dizer, eu vejo você. O que você está sentindo faz sentido. Você não está sozinho. Isso pode ser um terapeuta. Pode ser um amigo profundamente compassivo. Pode ser um grupo de apoio. O importante é que você tenha experiências de ser visto emocionalmente, de expressar o que sente e ter alguém segurar isso sem minimizar, sem resolver, sem se afastar. Porque cada vez que isso acontece, você está recebendo agora o que não recebeu na infância. E lentamente essas experiências começam a reprogramar sua crença central. A crença de que seus sentimentos são inconvenientes. Você começa a internalizar uma verdade diferente. Que seus sentimentos são importantes, que você importa, que é seguro ser quem você é. E terceiro, você aprende a tolerar desconforto. Porque a vida vai continuar te dando situações desconfortáveis, vai continuar te frustrando, te magoando, te assustando. E se toda vez que isso acontece você corre para uma distração, você nunca vai desenvolver resiliência emocional real. Então você pratica ficar. Quando algo te frustra, em vez de imediatamente pegar o celular, ou comer, ou beber, você fica com a frustração. Você sente onde ela vive no seu corpo. Você nomeia ela, frustração, e você respira através dela, e descobre que depois de alguns minutos, ela começa a passar. Porque sentimentos sempre passam quando você os permite estar lá. E aos poucos, você desenvolve uma confiança nova. Não na vida, mas em você mesmo. Na sua capacidade de lidar com o que quer que apareça. Porque você sabe que pode sentir e sobreviver, que você não precisa controlar tudo para estar bem. Que você pode ser humano, bagunçado, vulnerável e ainda assim estar fundamentalmente ok. Essa é a cura da alma destruída. Não acontece da noite para o dia. É um processo lento, às vezes doloroso, porque significa sentir tudo que você passou décadas evitando, toda a tristeza que foi enterrada, toda a raiva que foi suprimida, todo o medo que foi negado. Mas do outro lado desse processo está algo que você nunca teve, uma conexão real consigo mesmo, a capacidade de estar presente na sua própria vida, de sentir alegria sem medo de que ela vai embora, de sentir dor sem medo de que vai te destruir, de simplesmente ser. Ser humano, ser real, ser você. Jung dizia que aquilo que você não traz à consciência se manifesta em sua vida como destino. O que ele quis dizer é que enquanto você não olha para essas feridas da infância, elas continuam dirigindo sua vida. Você continua escolhendo os mesmos tipos de relacionamentos, continuando tendo os mesmos problemas, continuando se sentindo vazio, não importa o quanto conquiste.
Mas quando você traz a consciência, quando você olha e diz: minha alma foi destruída quando criança, porque meus pais trataram minhas emoções como inconvenientes, você recupera poder, você para de viver no automático, para de repetir padrões, para de ser controlado por feridas que você nem sabia que tinha. E você pode começar a viver de forma diferente, baseado não no que você deveria ser, mas em quem você realmente é, com todos os sentimentos, todas as necessidades, toda a humanidade bagunçada e linda que foi enterrada por tanto tempo. Se você se reconheceu nessa descrição, se viu sua história aqui, comente abaixo. Conte como seus pais tratavam suas emoções. Porque quando você nomeia no mundo, quando você diz em voz alta, você quebra o isolamento, você descobre que milhões de pessoas carregam essa mesma ferida. E a boa notícia: a cura é possível. Existe esperança. E se você quer entender mais sobre como os padrões da infância moldam quem você se torna, não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui, nós exploramos as verdades que Carl Jung revelou, os padrões inconscientes que dirigem nossas vidas e, mais importante, como trazê-los à consciência para que você possa ser livre de verdade. Lembre-se sempre, você não é a máscara que construiu ao longo da vida. Você não é a fachada de controle. A armadura que você veste para se proteger do mundo, por baixo de tudo isso, há uma alma, a sua alma. Ela pode estar enterrada sob camadas de dor e decepção, pode estar esquecida em algum canto escuro da sua mente, mas ela ainda está lá, esperando pacientemente para ser vista, para ser validada, para finalmente, depois de todos esses anos, ser permitida a simplesmente existir, a brilhar, a viver plenamente.